Bom dia a todos, hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro e esse é o Monday Morning, o nosso vídeo semanal onde nós trazemos a agenda dos principais indicadores econômicos a serem divulgados na semana no Brasil e no mundo. Então vamos lá, começando pelo Japão. Ontem à noite, domingo, foi divulgado o PIB anual do Japão. A expectativa, a projeção era de um PIB anualizado de 1% e veio com 2,8%, absurdamente mais alto do que a expectativa e também mais alto do que a divulgação anterior de novembro, que era de 1,7%. Hoje de manhã já saíram os dados do nosso boletim Foco semanal do Banco Central e temos aqui os resultados. Vamos lá, IPCA. O IPCA, o índice de inflação de 2025, que há 4 semanas atrás era esperado em 5,08% e na semana passada 5,58%, subiu de novo. Subiu pela 18ª semana seguida e agora esperamos um IPCA de 5,60% para este ano. Para 2026 também aumentou. Na semana passada a expectativa da inflação em 2026 era de 4,30% e agora passou para 4,35%. E para 2027 também houve aumento. Semana passada 3,9% de crescimento de inflação esperado para 2027 e agora 4%. Então veja aqui em todos os horizontes, 2025, 2026 e 2027, expectativa de inflação em alta. O PIB para 2025 recuou. O mês passado a expectativa era de 2,04% há 4 semanas, na semana passada 2,03% e agora 2,01%. Praticamente o mesmo número, tá? Mas ligeiramente decrescente durante as últimas 4 semanas. O PIB para 2026 é mantido, previsto, com um crescimento de 1,7%, e para 2027, um leve aumento. Na semana passada, 1,96% e agora 1,98%. Então, todos os anos, flutuando em torno de 2% de PIB, com tendência de queda para este ano, estabilidade em 2026 e leve aumento em 2027. O câmbio não sofreu alteração nem para 2025, nem para 2026. Tanto este ano como 2026, a expectativa é que o câmbio feche em R$ 6,00. Porém, para 2027, houve uma leve redução, passando de R$ 5,93 na semana passada para R$ 5,90 em 2027. Portanto, veja que, apesar da redução de 10 centavos, de 6 para 5,90 em 2027, estamos basicamente estagnados aí, nesse momento, com uma expectativa de câmbio em R$ 6,00. E a Selic não houve nenhuma alteração em nenhum horizonte. Da mesma forma que era na semana passada, mantém-se nessa semana a expectativa de Selic para 2025 em 15%, 2026 em 12,5% e 2027 em 10,5%. Calendário econômico de amanhã, terça-feira, 18 de fevereiro. Deverá ser divulgado a balança comercial de dezembro na Itália, na Espanha e na União Europeia também. O IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, também deverá ser divulgado, tá? Não há projeção, mas no mês passado o IBC-BR veio em 0,10%. O IGP-10, que é a taxa de inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas do dia 11 de um mês até o dia 11 do mês seguinte, também deverá sair no dia de amanhã. Da mesma forma, sairá a taxa de juros anual da Austrália, a taxa de desemprego de dezembro do Reino Unido e o índice de preço ao consumidor ou a inflação na França e no Canadá. Quarta-feira, dia 19, teremos o índice de preço ao consumidor do Reino Unido, teremos o pedido, vamos dizer assim, os pedidos de novas construções de casas nos Estados Unidos para janeiro e também o número de licenças concedidas para a construção de casas também nos Estados Unidos em janeiro. E também haverá divulgação do estoque semanal de petróleo bruto nos Estados Unidos e do fluxo cambial estrangeiro no Brasil. Na quinta-feira, dia 20, teremos a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos e também dos pedidos de continuidade de seguro-desemprego também nos Estados Unidos. E na sexta-feira, fechamos a semana com vendas anuais de varejo do Reino Unido, o Purchasing Manager Index, tá? O índice dos gerentes de compras industrial, de fevereiro da União Europeia e dos Estados Unidos, como também o índice dos gerentes de compras de serviços de fevereiro também dos Estados Unidos e da União Europeia. E fecharemos na sexta-feira com a divulgação da receita tributária do governo federal de janeiro. Lembrando que no mês passado a divulgação da receita tributária federal veio em 261,3 bilhões de reais, o que anualizado seria algo como 3,1 trilhões de reais de impostos, que foi basicamente a arrecadação do ano passado. Bom, eu trouxe 2 notícias para vocês. 2 notícias que, apesar de ter saído na sexta-feira, uma no final da tarde e outra durante a noite de sexta, são notícias que não são estanques, não são momentâneas, não são uma fotografia, mas constituem um filme que deverá continuar durante essa semana e sim, tem ambas delas impacto na nossa economia e como a coisa deverá andar por aqui nas próximas semanas. Então vamos lá? Vamos lá, primeira notícia do Safras News, tá? Sexta-feira, dia 14 de fevereiro.
Título: Bolsa dispara após pesquisa indicar queda na aprovação de Lula. O mercado financeiro brasileiro, que já vinha apresentando um bom desempenho nesta sexta-feira, dia 14, melhorou ainda mais de humor após a divulgação da pesquisa do Datafolha, indicando uma forte queda no índice de aprovação do presidente Lula. A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu para 24%. O número é o pior registrado pelo Instituto de Pesquisa em todos os mandatos de Lula. A reprovação de Lula atingiu 41%, um número também inédito para o presidente nas pesquisas do Instituto. Outros 32% consideram o governo regular. No último levantamento, ou seja, na pesquisa anterior do Datafolha, feito em dezembro, 35% dos entrevistados aprovavam o governo Lula. A primeira reação do mercado foi de otimismo, apostando que o atual presidente não se candidaria em 2026, o que poderia favorecer a eleição de um candidato mais alinhado ao mercado e comprometido com a política fiscal. Tá aqui o nome do problema, pessoal. Mas no segundo momento, há motivos de preocupação, tá? Eu não permaneceria muito otimista, não acho que o mercado deveria permanecer muito otimista durante toda essa semana. Por quê? Porque a queda na popularidade do presidente pode levar o atual governo a adotar medidas populistas, tá? Comprometendo ainda mais as contas públicas com o objetivo de reverter a trajetória de recuo de popularidade. Então, na sexta-feira, o índice Bovespa acabou subindo 2,7% e fechando com 128.219 pontos. O Ibovespa Futuro, na sexta-feira, com vencimento em abril, avançou também 2,61% aos 130.475 pontos. O giro financeiro foi de 20,7 bilhões de reais. Então, na semana, subiu 2,7% na sexta e na semana subiu 2,89%. Então, praticamente o resultado da semana foi gerado pelo resultado ou pela subida do índice na sexta. 2 pontos adicionais que eu quero colocar aqui, pessoal, com relação a essa notícia. Primeiro, a queda de aprovação de Lula também ajudou no recuo do dólar, tá? Frente ao real. A moeda americana na sexta-feira caiu forte, caiu 1,04%, fechando a semana em R$ 5,70. E acumulou baixa de 1,91% na semana. Esse é o nível mais baixo desde 7 de novembro de 2024, ou seja, é o dólar mais baixo que nós temos nos últimos 3 meses. E o segundo ponto é o seguinte: há outro fator que contribui para a alta da nossa bolsa na semana, que é o alívio das tensões frente à possível imposição de tarifas mais severas pelos Estados Unidos que pudessem afetar o Brasil. Então o mercado ficou um pouco mais tranquilo com relação a essa questão tarifária que será imposta ou deverá ser imposta pelos Estados Unidos. Porém, esse temor deverá se renovar essa semana, não deverá manter o otimismo que nós vimos na quinta e sexta-feira. Trump anunciou um plano nesse final de semana com dados mais detalhados, com um plano mais detalhado, de tarifas recíprocas que deve afetar todos os mercados. E nesse final de semana, documentos mostram o detalhamento das regras a serem aplicadas, tá? E ao que parece, ninguém vai ficar de fora. Em nosso caso, o etanol brasileiro está na mira das tarifas. Na avaliação dos Estados Unidos, há um desequilíbrio na balança comercial do produto. Abro aspas para Trump. A tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol brasileiro é de apenas 2,5%. Mesmo assim, o Brasil cobra das exportações de etanol americano que vão para o Brasil 18% de tarifas. Como resultado, os Estados Unidos importaram em 2024 mais de 200 milhões de dólares de etanol brasileiro, enquanto o Brasil importou apenas 52 milhões de dólares do etanol americano. Fecho aspas para o Trump. Segundo Trump, os Estados Unidos vai passar a taxar os mesmos 18% que o Brasil cobra das tarifas do produto similar americano. E isso vai gerar um impacto significativo, pessoal. E assim será com todo e qualquer produto. Haverá reciprocidade de tarifas. Num primeiro momento, os americanos vão pagar mais pelo etanol brasileiro, é claro, né? Com essas tarifas mais altas, o produto chega, né, pro americano bem mais caro, né? Mas Trump disse que essa tarifa adicional vai ajudar o governo americano a reduzir os impostos para os cidadãos e também incentivar a produção interna de produtos, fazendo com que o país seja menos dependente das importações de terceiros. Aí eu me pergunto, as tarifas de importação no Brasil, não de hoje, estão entre as mais altas do mundo. Se essas tarifas não retornam benefícios para nós como cidadãos, como diz o Trump que fará nos Estados Unidos, para onde vão esses recursos dessas absurdamente altas tarifas que o Brasil cobra de produtos importados? Fica aqui para nós pensarmos, né? Outra notícia. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, discursou na Conferência de Segurança de Munique da sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Esse discurso repercutiu muito em todo o mundo e causou reações negativas bastante fortes nos membros da União Europeia durante todo o final de semana. Aliás,
Estou enviando também para vocês um link com a íntegra do pronunciamento do J.D. Vance legendado. E eu recomendo a vocês verem, tá? Porque é bastante interessante. Não dura nem 20 minutos, acho que são 18 ou 19 minutos de vídeo. Bom, vamos lá. O vice-presidente americano, resumidamente, critica a União Europeia e diz que a ameaça, entre aspas, vem de dentro e não de fora da União Europeia. Segundo J.D. Vance, a Europa está se afastando de valores fundamentais como liberdade de expressão, atenção às preocupações da população e dos eleitores sobre uma série de aspectos que mostrariam que a democracia está sofrendo limitações no continente europeu. Um exemplo disso, segundo Vance, é que há pouco mais de uma semana das eleições da Alemanha, sim, as eleições da Alemanha deverão ocorrer, acho que nos próximos 10 dias, né, para a escolha do novo chanceler e, consequentemente, do gabinete que passará a governar a Alemanha, porque o atual chanceler Olaf Scholz não teve o seu voto de confiança renovado. Então, segundo consta, há forte movimentação na Alemanha para impedir que partidos de extrema-direita, como são chamados partidos conservadores na Europa, sequer participem do processo eleitoral. O problema é que estes partidos obtiveram votação popular representativa nas últimas eleições, o que os credencia para participar do processo. Então, muito estranho, né? Chama a atenção que após o discurso do vice-presidente americano, o atual chanceler alemão, atual por pouco tempo, né? Ele deverá se retirar após essa eleição que deverá ocorrer nos próximos 10 dias. Então, o atual chanceler alemão, Olaf Scholz, fez um pronunciamento bastante agressivo, dizendo que a Alemanha, entre aspas, não vai permitir intromissões de terceiros em seus processos internos e que banir partidos de extrema-direita da votação deste mês é para proteger a ordem e a democracia no país. Onde é que eu já ouvi alguma coisa parecida com isso? Não me lembro. O ministro de Defesa alemão Boris Pistorius chamou o discurso do vice-presidente americano de inaceitável. Na fala de Pistorius, abre aspas, se eu entendi direito, ele comparou as condições em partes da Europa com as de regimes autoritários. Isso é inaceitável, disse Pistorius. Eu me oponho fortemente à impressão de que as minorias estão sendo reprimidas ou silenciadas em nossa democracia, afirmou o ministro Pistorius. Vejam só, no Reino Unido, o porta-voz de Relações Exteriores do Partido Liberal, o Callum Miller, criticou Vance dizendo que o Reino Unido não aceitará sermões sobre liberdade de expressão ou políticas vindas dos Estados Unidos. Então, pessoal, é o seguinte, a hipocrisia reina na Europa, meus amigos. Estas falas de autoridades europeias rechaçam exatamente o que eles vêm fazendo há muito tempo. Apenas para nomear alguns aspectos que J.D. Vance abordou em seu discurso estão o retrocesso da liberdade de expressão e o excesso de leis restritivas contra o desenvolvimento tecnológico e o empreendedorismo, fazendo com que a União Europeia se torne cada vez menos competitiva no cenário mundial. Mas, ao que parece, o povo europeu acordou e, em praticamente todas as nações do bloco, movimentos de resistência e protestos contra excesso de controle estão ameaçando os planos da cúpula europeia. Eu já comentei aqui para vocês várias vezes que, na minha opinião, a União Europeia, há pelo menos uma década, vem tentando avançar com uma agenda de enfraquecimento dos valores e das culturas de cada nação que compõe o bloco, criando, assim, uma nova história e cultura comum num bloco único. Pode-se obter um certo sucesso com essa receita com as novas gerações, mas para com os cidadãos mais velhos que trazem suas tradições ao longo de gerações, e que sim, ainda são a maioria no continente europeu, isso não parece uma tarefa fácil. Hoje, gente, a Europa não passa de uma versão mal copiada de um regime socialista e totalitário. Tá? Aliás, preocupada com o recente fraco desenvolvimento da Europa, a Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia desde 2019, pediu no ano passado a ajuda a Mario Draghi, aquele italiano, né, que foi um dos mais respeitados presidentes do Banco Central Europeu, para que este fizesse um diagnóstico da economia do bloco europeu e ajudasse a planejar ações para recuperar a força da União Europeia. Quando Draghi apresentou suas conclusões, foi um banho de água fria para toda a cúpula europeia. Segundo Draghi, a Europa falhou feio em todas as estratégias que tentou implementar de 2010 para cá. E hoje tem grandes dificuldades para recuperar o espaço perdido para outros blocos mundiais. Segundo Draghi, nas palavras de Draghi, não podemos errar de novo. E nosso histórico não ajuda. É isso, pessoal. Duas notícias importantes que vão repercutir ao longo da semana e que, sem dúvida, afetarão todos os mercados, tá? Voltaremos aqui a qualquer momento durante a semana, caso tenhamos algo relevante para falar para vocês. Um abraço, boa semana.